Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos gravar a prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro, 2018, ok? Vamos lá. Texto 1. Convidamos você, candidato, para mergulhar em um universo de leituras e análises reflexivas sobre o comportamento das crianças de hoje em dia e o quanto elas se têm mostrado muitas vezes mandonas e mais autoritárias que os próprios adultos. Leia cuidadosamente os textos, os enunciados e as alternativas. Selecione para cada item a opção que atende aos comandos e, ao fim desta avaliação, elabore um texto segundo a proposta de redação solicitada. Boa prova. Texto 1. Princesa Arabella, mimada que sou ela. Milo Freeman. Era uma vez uma princesinha chamada Arabella. Ela morava num grande palácio com seu pai e sua mãe, o rei e a rainha. O dia de seu aniversário estava chegando, mas o que se pode dar a uma princesinha que tem tudo? Minha querida Arabelinha, o que você quer ganhar de presente? Perguntou o rei. A princesa Arabella pensou. O que você acha de um par de patins com rubis nas rodas? Sugeriu a rainha. Eu já tenho, respondeu a princesa Arabella. E uma bicicleta dourada? Eu já tenho, respondeu a princesa. E um ratinho de pelúcia gostoso de abraçar? Eu já tenho, respondeu a princesa. E uma zebra de balanço? Eu já tenho. E um joguinho de chá, e um carrinho de boneca, Eu já tenho tudo isso, exclamou a princesa. Agora eu quero uma coisa diferente. Eu quero um elefante. O quê? Gritou a rainha. Xiii, murmurou o rei. Onde vamos encontrar um animal desses? E quem vai deixar que ele fique conosco? A princesa Arabella nem quis saber das dificuldades. Ela queria um elefante. No dia seguinte, o rei ordenou aos seus servos que fossem procurar um elefante. Os servos procuraram por 7 dias e 7 noites. Voltaram no 8º dia com um elefante. Finalmente chegou o grande dia do aniversário da princesa Arabella. Quando ela abriu os olhos de manhã, seu presente já estava lá. Arabella dançou de alegria em volta do elefante. Eu vou brincar com ele agora mesmo, disse, toda contente. Venha, elefante, sente-se aqui. O elefante ficou parado, triste, olhando para a frente. Ei, você é meu presente, tem que brincar comigo, gritou Arabella impaciente. Mas elefante nem se mexeu. Uma grande lágrima escorreu devagar pela sua tromba. E mais uma e mais outra. Não demorou muito e a princesa Arabella estava num lago de lágrimas que alcançava seus tornozelos. Pare com isso, senão eu acabo me afogando, ela disse. Eu quero ir para casa, soluçava a elefante. Por favor, leve-me de volta. Não posso, você é meu presente, protestou a princesa. Mas quando o elefante começou a soluçar de novo, ela gritou depressa. Por favor, pare de chorar. Eu vou levar você de volta agora mesmo. Pelo caminho, a princesa Arabella viu uma porção de bichos diferentes. Eu quero este e aquele outro também. O elefante foi andando depressa. Quando finalmente chegaram ao lugar onde o elefante morava, uma elefantinha correu em direção a eles. Mamãe, você chegou bem na hora e trouxe meu presente com você. Sim, filhinha, elefante respondeu. E é justamente o que você sempre quis, uma princesinha de verdade. Então, texto 1, Princesa Arabella, de Milo Freeman. Vamos responder agora as questões. Sobre o texto 1, responda as questões de 1 a 7. 1.
A princesa Arabella pede de presente um elefante porque A. Não tem mais o que pedir. B. Gosta de animais exóticos. C. Pretende montar um zoológico. D. Quer aprender sobre animais. Ou E. Deseja dar amor e carinho ao animal. Então vamos lá. Aqui, no texto 1 eu tenho assim: o que você acha de um par de patins de rubis? E uma bicicleta dourada? E um ratinho de pelúcia gostoso? E uma zebra de balanço? E um joguinho de chá? E um carrinho de boneca? E um. Aí ele fala: eu já tenho tudo isso, exclamou a princesa. Agora eu quero uma coisa diferente, eu quero um elefante. Então, nós podemos ver no texto que ela tem muitas coisas, né? Já tem tudo. Ela não sabia mais o que pedir, inventou que queria um elefante. Ela gosta de animais exóticos? Não fala aqui que ela gosta de animais. Simplesmente ela falou assim, eu quero um elefante, aqui na linha 15, vocês estão vendo? Não falou que ela gosta de animais exóticos, nada disso. Certo? Então, vamos lá. Um elefante, simplesmente. Então, vamos lá aqui, segunda questão. Vamos lá. Ela não tem mais o que pedir? É boa essa, vamos ver o resto. Gosta de animais exóticos? Não fala isso no texto. Pretende montar um zoológico? Também não fala isso. Quer aprender sobre animais? Não. Ela quer um elefante só para brincar, né? Ela quer brincar. Isso falou, né? O que ela quer fazer com o elefante? Brincar com o elefante. Certo? Onde que tem isso? Aqui no final, Mas elefante... Ei, você é meu presente, tem que brincar comigo. Aqui na linha 29. Então, ela quer um elefante, Você é meu presente. Você é meu presente. Tem que brincar comigo. Ela quer um elefante para brincar. Não é para aprender sobre eles, né? Deseja dar amor e carinho ao animal? Não, né? Não deseja dar amor e carinho. Ela quer como objeto, né? Como se fosse um brinquedo. Então, primeira questão, ela pede de presente um elefante porque, letra A, não tem mais o que pedir, já tem de tudo. Segunda questão. Os sentidos das palavras são construídos de acordo com o contexto em que são empregadas. A troca da letra minúscula da palavra elefante pela letra maiúscula em elefante no decorrer do texto expressa que, vamos lá, aqui, na linha 15 eu tenho, eu já tenho tudo isso, exclamou a princesa. Agora eu quero uma coisa diferente, eu quero um elefante. Esse um elefante, gente, esse um elefante aqui é um elefante qualquer, certo? Na linha 15. Agora vamos continuar. Por que vira letra maiúscula, né? Daí, ei, você é meu presente, tem que brincar comigo, gritou Arabella impaciente. Mas elefante nem se mexeu. Uma grande lágrima escorreu devagar pela sua tromba, e mais uma e mais outra. Tá vendo esse elefante aqui da linha 31? Tá com letra maiúscula. Por quê? Porque agora ficou sendo o nome do elefante. O elefante agora se chamava Elefante. Então, esse elefante com I maiúsculo quer dizer que é o nome dele. Se é o nome dele e dela, né, porque é uma fêmea, vai se chamar Elefante, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. A troca da letra minúscula elefante, um elefante qualquer, certo? É um animal. Pela letra maiúscula elefante, agora é o nome, certo? É o nome dele. No recorrer do texto, expressa que
ao animal foi atribuída uma identidade, uma personalidade. Essa é boa, né? Porque agora ele é elefante. É o elefante, né? Tem uma identidade, tem uma personalidade. Bom, vamos ver. B. Antes era uma caracterização e depois passou a ser um nome. C. O bicho era um ser vivo e passou a ser coisa pertencente a outro ser. Não é que não é porque era um ser vivo que vai ser com letra minúscula, né? E quando passa a ser coisa pertencente, isso não é motivo para ser trocar o minúsculo pelo maiúsculo, certo? O rei e a rainha nomearam um animal dessa forma para presentear a princesa? Não, eles nem nomearam o animal e, com letra minúscula, era um bicho sem importância, depois virou o melhor amigo? Não virou o melhor amigo, né, gente? Não virou o melhor amigo, pelo contrário. O elefante, quando ele chegou lá, ele começou a chorar. Ele não queria ficar lá com a princesa, então não era melhor amigo dela. Então, segunda questão, letra A, certo? Foi dado uma identidade, uma personalidade para o animal, ficou sendo o nome dele, certo? Terceira questão, eu já tenho tudo isso, exclamou a princesa, na linha 14. A palavra sublinhada indica que a princesa sussurrou bem alto, reclamou em voz alta. Então vamos lá na linha 14. E uma bicicleta dourada, e um ratinho, e uma zebra, e um joguinho de chá, um carrinho de boneca. Eu já tenho tudo isso, exclamou a princesa. Bem aqui, ó. Exclamou a princesa. Ela estava irritada, né? Agora eu quero uma coisa diferente, eu quero. Então, aqui na linha 14, a princesa está irritada, exclamou a princesa. Então, a palavra sublinhada, sublinhada é uma palavra que está aqui marcada embaixo com essa linha aqui, certo? A palavra sublinhada indica que a princesa sussurrou bem alto? Não, ela estava irritada, ela estava zangada. Então, se ela exclamou, ela vai exclamar alto, né? Se ela está irritada, ela falou alto, certo? Esse exclamou aqui, ó, é em voz alta. Vamos ver? Ela sussurrou bem alto. Como é que a gente sussurra bem alto? Se eu vou sussurrar, é baixinho, certo? Então a letra A tá fora. Ela reclamou em voz alta? Certo. Você quer isso, aquilo outro? Aí ela fala, né? Eu já tenho tudo isso. Ela tá irritada, então ela vai falar alto. Então reclamou em voz alta. Proferiu com serenidade, ela não estava serena. Eu já falei que ela estava com raiva. Então, serenidade é a mesma coisa que calma. E a princesa, nessa hora, ela não estava calma. Então, a letra C também não é, certo? Letra D, estava exaltada de felicidade? Ela estava exaltada, mas era de felicidade? Não. Ela estava exaltada, quer dizer, ela estava assim, irritada, ela estava sem paciência, mas não era de felicidade, era de raiva mesmo, certo? Então a letra D também não é. Letra E, ordenou que o narrador colocasse o ponto de exclamação? Eu já tenho tudo isso, exclamou a princesa. Ela ordenou que o narrador colocasse o ponto de exclamação? Tem dito isso? No texto, a princesa ordena que o narrador escreva um ponto de exclamação? Não, não tem. Então, ela não ordenou nada para o narrador, certo? Então, terceira questão, letra B de bola. Ela reclamou em voz alta, ok? Quarta questão. Algumas palavras substituem outros termos ou expressões do texto, estabelecendo ligações entre as partes e evitando repetições. Marque a alternativa cuja análise do elemento coesivo esteja adequada. Então, vamos lá. Vamos marcar aqui, ó, elemento coesivo, certo? O que é elemento coesivo? Elemento coesivo é o elemento que faz coesão, que faz junção entre as ideias, ele une
as frases, ele mantém o texto com sentido, né? Ele mantém um texto unido. Então, vamos ver aqui. Algumas palavras substituem outros termos ou expressões, certo? Então, a coesão, por exemplo, eu posso usar um pronome para não ficar repetindo a palavra. Então, isso é coesão, certo? Então, vamos lá. Letra A. O que você acha de um par de patins com rubis nas rodas? Sugeriu a rainha. Na linha 6, ele substitui a rainha? Vamos ver, então? Linha 6, aqui, ó. O que você acha de um par de patins com rubis nas rodas? Sugeriu a rainha. Esse você é quem, gente? É a rainha? Não, né? Esse você é a princesa. Então, para fazer a coesão aqui, ó, na quarta questão, esse você aqui, esse você aqui é a princesa. Então, esse você não é a rainha. Você substitui rainha? Não. Você substitui a palavra princesa, ok? Vamos continuar. B. Quando ela abriu os olhos de manhã, seu presente já estava lá. Seu presente, de quem é o presente? É da princesa Arabella. Então, esse seu se refere à princesa. Vamos lá na linha 24, ó. Cadê? Linha 24, aqui, ó. Quando ela abriu os olhos, seu presente já estava lá. Seu é de quem? Da princesa. Então, a quarta questão, ó. Vamos ver. Quando ela abriu os olhos, seu presente já estava lá. Seu refere-se à princesa Arabella? Certa. A letra B é boa, tá certa. Vamos ver o resto. Pare com isso, senão eu acabo me afogando. Linha 34. Vamos ver? Pare com isso, senão eu acabo me afogando aqui, ó. E mais uma e mais outra lágrima. Não demorou muito e a princesinha estava num lago de lágrimas que alcançava os seus tornozelos. Linha 34. Pare com isso, senão eu acabo me afogando. Isso é o quê? Pare com esse choro, né? Pare com isso, com o choro, né? Senão eu acabo me afogando. Isso retoma a fala de elefante? Não, o elefante nem tá falando. Quem tá falando é a princesa, não é o elefante. Então isso não retoma a fala de elefante. Certo? Retoma a fala da princesa. Eu quero este e aquele outro também. Este substitui elefante? Não. Vamos lá na linha 40 para a gente ver? Ó, quando ela diz assim, eu quero ir para casa, soluçava a elefante. Por favor, leve-me de volta. Não posso, você é meu presente, protestou a princesa. E aí ela resolveu levar. Pelo caminho, a princesa Arabella viu uma porção de bichos diferentes. Eu quero este e aquele outro também. Então, ela estava referindo aos vários animais que ela viu no decorrer do caminho, né? Então, eu quero este é um animal que ela viu no meio do caminho, certo? Então, este substitui elefante? Não. Este podia ser uma zebra ou um outro animal qualquer, não é o elefante. E uma elefantinha correu em direção a eles. Eles quem? Vamos ver linha 41 e 42. Aqui, ó. Cadê?
Quando finalmente chegaram ao lugar onde a elefante morava, uma elefantinha correu em direção a eles. Eles quem? Mamãe, você chegou bem na hora e trouxe o meu presente com você? Sim, filhinha, a elefante respondeu. É justamente que você sempre quis uma princesinha de verdade. Então, quem fez esse caminhar aí de voltar para casa de elefante? Foi a princesa, né? Mas quem? Elefante. Só as duas fizeram esse caminho, né? Ó, cadê? Pare com isso, senão eu acabo me afogando. Quero ir para casa, soluçava o elefante. Não posso, você é o meu presente, por favor. Pare de chorar. Eu vou levar você agora mesmo. Então, ó, tá vendo aqui? Ó, eu vou levar você de volta agora mesmo. Eu quem? A princesa. Levando quem? Elefante. Então, quantos personagens voltaram? A princesa e elefante. Então, olha aqui. A quarta questão fala, letra E, o seguinte. E uma elefantinha correu em direção a eles. Eles quem? Princesa mais elefante, que era a Elefoa, a mãe da elefantinha. Então, eles retomam a elefante, a Arabella, o rei e a rainha não. O rei e a rainha não fizeram essa viagem, né? De volta para casa da elefante. Foi só princesa e elefante. Então, a letra E está errada. Quarta questão, alternativa correta, a letra B de bola. Quinta questão. Mamãe, você chegou bem na hora e trouxe meu presente com você. Sim, filhinha, elefante respondeu. E é justamente que você sempre quis uma princesinha de verdade. Como ocorre em muitas histórias infantis, o final é inesperado. Observando o trecho destacado acima, percebe-se que, ó, a gente tem que prestar atenção que é só essa parte aqui do texto que é para nós analisarmos, a linha 43 e 45. Elefante se comoveu com a princesinha? Quer dizer que não. Elefante não se comoveu com a princesinha, certo? Ele estava chorando, mas não era de comoção por causa da princesa. Ele estava chorando, elefante, né? A Elefoa. Ela estava chorando porque ela estava triste, porque ela estava presa. Ela não queria ser separada da sua filhinha, a elefantinha. Ela também não queria ser presente de ninguém, por isso que ela estava triste, estava chorando, não pela comoção com a princesa, certo? B. Elefante foi um animal ingênuo e inocente? Não. Elefante foi muito esperta. O que ela fez? Ela começou a chorar, certo? Ela foi ingênua e inocente? Não. Ela foi esperta. Por quê? Porque ela não foi ingênua. Ela chorou e conseguiu, com o seu choro, voltar para casa. Se ela conseguiu voltar para casa, ela não foi ingênua nem inocente, certo? Então, a letra B não é. C. Arabella ficou sensibilizada com o choro do elefante? Sim, ficou. Só que nós temos que observar o trecho das linhas 43 a 45. O que fala na linha 43 a 45? Mamãe, você chegou bem na hora e trouxe o meu presente com você. Sim, filhinha, elefante respondeu, e é justamente que você sempre quis uma princesinha de verdade. Essa parte aqui do trecho da linha 43 e 45 não está relacionado com a sensibilidade de Arabella em relação ao choro da mãe Elefoa. Então, não é a letra C, certo? D.
Elefante também tinha uma filha autoritária como a princesa? Ah, sim. Se nós olharmos para a linha 43 e 45, o que a gente fala? Mamãe, você chegou bem na hora e trouxe meu presente com você. Ó, a princesa, a filha, a elefantinha, ela também era o quê? Ela também era o quê? Autoritária. Igual a princesa, ó. Ela era dominadora. Ela queria porque queria uma princesa de presente. Então, nessa linha 43 a 45, fala justamente isso, né? Elefante também tinha uma filhinha autoritária como a princesa, certo? E Arabella percebeu que elefante não seria um bom brinquedo? Ela não percebeu isso. Tanto que ela pediu o elefante o tempo inteiro. Ela não percebeu nada disso. Então, 5, quinta questão, a alternativa correta é letra D de dado, ok? Sexta questão. No trecho, ei, você é o meu presente, tem que brincar comigo, gritou Arabella, impaciente. Linha 29 e 30, Arabella mostra-se autoritária, mandona, né? A opção que pode substituir o que está sublinhado acima, mantendo o mesmo tom autoritário expresso pela princesa, é... Então, aqui, ó, quando ela fala, você tem que brincar comigo, ela está falando uma ordem, né? Se ela está falando uma ordem, o verbo está no imperativo, o verbo está no imperativo afirmativo, certo? Ela está mandando. Então, vamos lá. A opção que pode substituir o que está sublinhado acima, mantendo o mesmo tom autoritário, quer dizer, mesma mandona, falando ordem, expresso pela princesa é: ei, você é meu elefante, deveria brincar comigo. Não, deveria brincar comigo? Ela não está sendo mandona, né? Você é meu elefante, prefere brincar comigo? Também não, né, gente? Letra B também não é preferir, né? Prefere brincar comigo? Não, a gente tem que dar um tom autoritário, né? Que é isso? Um tom de mando, certo? C. Ei, você é o meu presente. Poderia brincar comigo? Não. Ei, você é meu presente. Pode brincar comigo? Pode brincar comigo. Pode brincar comigo. Tá sendo autoritário? Não. Letra D. Ei, você é meu presente, brinque comigo. Ó, aqui não é uma ordem? Uma ordem, brinque comigo. Então, sexta questão, letra E. Ok? Sétima questão. As histórias transmitem mensagens que muitas vezes podem trazer ensinamentos para a nossa vida. Uma lição que se depreende do desfecho do conto da princesa Arabella está presente no seguinte ditado popular. Vamos lá. A. Quem tudo quer, nada tem. Bom, essa letra A tem a ver com o nosso texto, né? A princesa tinha muitas coisas. Muitas coisas. Ela tinha patins, ela tinha isso, ela tinha aquilo. E ela queria uma coisa que ela não poderia pedir. Ela queria um elefante. E outra coisa, ela queria também, quando ela começou a andar no caminho, né, junto com a mamãe Elefoa, ela queria este bicho e aquele outro e aquele outro. Então, assim, ela queria ela queria os animais que ela não poderia ter. Então, o texto, quem tudo quer, nada tem, essa alternativa aqui é boa, né? Vamos ver o resto? Cavalo dado não se olha os dentes. Então, esse cavalo dado não se olha os dentes é um dito popular que diz assim, ó, o que você ganhou de presente, você não fica reparando nele, não. E ela não reparou no elefante, né? Ela não viu se ele era velho, se ele era feio. Ela não isso aqui não tem a ver com o texto, certo? Gato escaldado tem medo de água fria. Gato escaldado é assim,
Quando você já está macaco velho, né, com aquela experiência toda, e eu já sei o que vai acontecer, então eu tenho medo de água fria, certo? Então, também não é essa. Essa aqui também, esse ditado popular não cabe. Em terra de cego, quem tem olho é rei. O que ele quer dizer, essa frase, esse dito popular? Por exemplo, se tem um grupo de estudantes, ninguém quer estudar, e tem um lá que gosta muito de estudar. Então, quem é que vai ter uma inteligência maior? Quem vai ter um raciocínio maior? Quem vai ser mais esperto, mais perspicaz? É quem estuda. Então, esse é o que vai ter olho, certo? Então, esse vai ser rei naquele grupo. Ele vai conseguir entender tudo, né? Então, mas esse ditado popular, em terra de cego quem tem olho é rei, não está relacionado com o texto. Em casa de ferreiro, o espeto é de pau. Quer dizer, essa letra E, esse ditado quer dizer assim: em casa de ferreiro é espeto de pau. Quer dizer, na minha casa, lá fora eu mando ordens, né? Mas dentro da minha casa, as ordens que eu mandei lá fora, ninguém obedece, ninguém faz nada. Isso que quer dizer a letra E, mas também não está relacionada. Então, sétima questão, letra A, certo? Quem tudo quer, nada tem. Texto 2, um reizinho mandão. Eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. Nesse lugar tinha um rei, daqueles que tem nas histórias, da barba branca batendo no peito, da capa vermelha batendo no pé. Como esse rei era rei de história, era um reizinho muito bonzinho, muito justo, e tudo o que ele fazia é para o bem do povo. Vai que esse rei morreu porque era muito velhinho, e o príncipe, filho do rei, virou o rei daquele lugar. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, destes que as mães deles fazem todas as vontades, e eles ficam pensando que são os donos do mundo. Eu tenho uma porção de amigos assim, querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo o que eles gostam. Quando a gente quer brincar de outra coisa, ficam logo zangados, vão logo dizendo não brinco mais. E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos, esperneiam e tudo. Então as mães deles ficam achando que a gente estava maltratando o filhinho delas. Então, como eu estava contando, o tal príncipe ficou sendo o rei daquele país. Precisava ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante, xereta. Ele era tão xereta, tão mandão, que queria mandar em tudo que acontecia no reino. Quando eu digo tudo, era tudo mesmo. A diversão do reizinho era fazer leis e mais leis, e as leis que ele fazia eram as mais absurdas do mundo. Olhem só esta lei. Fica terminantemente proibido cortar a unha do dedão do pé direito em noite de lua cheia. Agora, por que é que o reizinho queria mandar no dedão das pessoas? Isso ninguém jamais vai saber. Outra lei que ele fez é proibido dormir de gorro na primeira quarta-feira do mês. Agora, por que é que ele inventou essas tolices? Isso ninguém sabia. Eu tenho uma impressão de que era mesmo mania de mandar em tudo. O reizinho mandão, de Ruth Rocha. Sobre o texto 2, responda às questões de 8 a 10. O diminutivo inho, que em regra expressa ideia de carinho, afetividade, pode indicar também, além da diminuição do tamanho, intensidade maior ou menor de uma qualidade. Isto é, pode indicar, por exemplo, a depreciação de um ser. Pode traduzir o nosso desprezo, a nossa crítica, o nosso pouco caso para certos objetos ou pessoas. No texto 2, há várias palavras usadas com o diminutivo. Marque, dentre as opções abaixo, aquela que traz a interpretação adequada da ideia representada. A. Bonzinho. Indica desprezo? Linha 6. Então, olha só. Linha 6. Vamos lá. Como esse rei era rei da história, era um rei muito bonzinho, certo? Então, gente, aqui, ó,
Nessa linha 6 aqui, era um rei muito bonzinho. Indica desprezo? Não. Indica carinho, certo? Então, não é a letra A. Vamos lá. Vamos continuar, certo? B, sujeitinho, indica depreciação. Vamos ver na linha 10. Aqui, linha 10. O príncipe, quer dizer, o filho do rei, né? O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, então tá depreciando mesmo, né? Tá menosprezando o rei, o príncipe, né? Que ia se tornar rei. Então, o sujeitinho na linha 10 indica depreciação, certo? C, roxinhos, indica diminuição do tamanho. Aqui, ó. Qual é a linha? Linha 17. Então, vamos ver lá na linha 17. E quando as mães deles vêm ver o que aconteceu, se atiram no chão e ficam roxinhos e esperneiam e tudo. Quando diz assim, roxinhos, é que fica muito roxo. Roxinho, muito, muito roxo. Então, fica bem roxo. Então, esse roxinhos indica, não é diminuição de tamanho, indica intensidade. Intensidade de cor. Ele fica bem roxo, certo? Então, não é a C. 8ª questão. Filhinho indica intensidade. Vamos ver na linha 18. Vamos lá, linha 18. Então, como eu estava... Então as mães deles ficam achando que a gente está maltratando o filhinho delas. Não. Aqui não está indicando intensidade. Está indicando menosprezo, né? Filhinho mimado. Não é intensidade, é menosprezo. Também está fazendo depreciação, certo? E, reizinho indica afetividade. Linha 20, vamos ver a linha 20? Precisa ver que reizinho chato que ele ficou. Reizinho chato. Então, está indicando, reizinho chato, está indicando depreciação também. Então, ó. Indica afetividade? Não. Certo? Que reizinho tá menosprezando, tá desprezando também, né? Também é desprezo. Então, 8ª questão, letra B de bola, alternativa correta. 9ª questão. Como esse rei era de história, era um rei muito bonzinho, muito justo. Linha 6. A expressão destacada revela uma consideração do narrador sobre os reis das histórias tradicionais de ficção, de mentirinha. O que se pode deduzir dessa referência implícita no texto? Qual a referência? Essa aqui, ó. Esse rei era rei de história. Como esse rei era rei de história, então o que está deduzindo aí? O que a gente pode deduzir? O rei a que se referiu o narrador era de história. Ou seja, existiu na realidade? Não, né, gente? É um rei de ficção. Tá falando aqui, ó. Cadê? Ó, vamos lá na linha 6. Nesse lugar tinha um rei daqueles que tem nas histórias, da barba branca batendo no peito, da capa vermelha batendo no pé. Como esse rei era rei de história, era um rei muito bonzinho, muito justo. Então, ele não existiu na realidade, né? Era rei das tradicionais histórias de ficção, hein? Os reis do mundo real costumam ser bons e justos? Não, né, gente? Não falou isso no texto. Diferentemente dos reis fictícios, os reis de história eram lendários, míticos, não existiam, de fato, nem nas narrativas. Os reis de história eram lendários, míticos, eles não existiam de fato nem nas narrativas. Eles poderiam existir nas narrativas, né? Poderiam existir nas narrativas. D. Os reis de ficção infantil costumam ser bons e justos.
De ficção infantil. É verdade, o rei das histórias de ficção, quer dizer, das histórias de mentira, o rei das histórias de mentira, os reis das histórias infantis, costumam ser bons e justos, certo? O que nem sempre acontece na realidade, certo? Verdade. Na realidade existiram reis, existiram imperadores, né? Muito maus, na realidade. E o rei a que se referiu o narrador era de história, ou seja, era um contador de histórias? Não quer dizer que ele era contador de história. Quer dizer que era um rei de história de ficção, certo? Então, vamos lá. Então, a 9ª questão é letra D de dado. 10ª questão. Querem mandar nas brincadeiras, linha 12. Querem que a gente faça tudo o que eles gostam, de acordo com o contexto da narrativa. Os agentes, quer dizer, os que fazem, né, a ação. Os agentes das ações sublinhadas são: querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo que eles gostam. Vamos lá na linha 12? Então, vamos lá. Então, olha aqui, ó. E quando... Aqui, linha... Eu tenho uma porção... Eu tenho uma porção de amigos assim. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado. Eu tenho uma porção de amigos assim. Querem mandar nas brincadeiras, querem que a gente faça tudo que eles gostam. Então, esses querem, né? São os amigos do narrador, certo? O narrador que diz: eu tenho uma porção de amigos assim. Então, vamos ver? 10ª questão. De acordo com o contexto, os agentes, né? Quem querem mandar, querem que a gente faça tudo, quem são? Os amigos do rei? Não são os amigos do rei bonzinho. Todos os amigos do narrador? Todos os amigos? Todos, todinhos? Eu acho que não são todos, né? Tem uma porção. Ele diz que tem uma porção de amigos assim, mandões. Mas não são todos. Então, vamos lá. Todos os amigos do narrador? Não, né? Todos não. A letra B tá fora. Uma porção de amigos do narrador? Certo. O príncipe mandão e o rei bonzinho? Não. Esse querem não é o príncipe mandão e o rei bonzinho. Querem os amigos do príncipe mandão? Não. São os amigos do narrador. Todos? Não. Uma porção deles. Então, 10ª questão, letra C. 11. Analise o foco narrativo dos textos 1 e 2 e marque a alternativa correta. Então, quando eu falar em foco narrativo, o que eu quero saber? Se a narração ela é em primeira pessoa ou se ela é em terceira pessoa, certo? Quando a narração é em primeira pessoa, o narrador vai falar assim, eu, certo? Eu fui comprar, eu estou, certo? Terceira pessoa. Eu fui comprar, eu estou, né? Participando de um programa. Eu estava nas minhas férias e nós compramos um sorvete no final da tarde. Eu tomei muito banho de mar. Então, quando eu falo em primeira pessoa, o verbo tem que estar em primeira pessoa. Então, o narrador ele está incluso na narração, ele faz parte da história. Então, na primeira pessoa, eu tenho o narrador personagem. O que é narrador personagem? É o narrador que participa da história. Ele está lá dentro. Também em primeira pessoa, eu tenho o narrador personagem que pode ser o protagonista, ou seja, o personagem principal, certo? O narrador personagem, ele pode ser protagonista, que é o personagem principal, e ele também pode ser o personagem secundário.
é aquele que está lá, mas ele não é o personagem principal, certo? Em terceira pessoa, eu tenho o narrador observador, certo? Que observa tudo que acontece e narra a história conforme o que ele vê. Na terceira pessoa, eu também tenho o narrador onisciente. O que é isso, um narrador onisciente? É aquele narrador que sabe tudo que vai acontecer no texto. Ele sabe, inclusive, o que o personagem pensa. E sabe também quais são as consequências do que vai acontecer no decorrer do caminho, certo? Então, vamos lá. Pensando em foco narrativo, o texto 1, ele vai falar daquela menina, a princesa Arabella, que era muito mandona e queria um elefante de presente. E o texto 2 vai falar do príncipe que virou rei, que era muito mandão e gostava muito de fazer um monte de leis. Então, vamos lá. Então, letra A, o foco narrativo do texto 1 é de terceira pessoa? Vamos ver o texto 1? Eu não lembro mais. Em terceira pessoa, eu tenho que ter o verbo na terceira pessoa, certo? Então, olha lá. Era uma vez uma princesinha chamada Arabella. Esse era aqui, ó, verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Eu era, tu eras, ele era, ó. Ele tá falando da princesa, né? Então, é um narrador que vai narrar a história em terceira pessoa, certo? Ó, ela morava, olha o verbo aqui em terceira pessoa, certo? Terceira pessoa. Ela morava num grande palácio. Então, esse narrador, ele tá, olha, ele tá contando a história da conversa entre a mãe, a rainha, o rei e a sua princesa. E ele vem aqui falando tudo que ele está vendo, esse narrador, né? Eu quero um elefante. E aí o elefante chega, o elefante começa a chorar. Então, tudo que vai acontecendo na cena, o narrador está olhando e ele conta pra gente essa história. Então, esse narrador, no texto 1, esse foco narrativo é em terceira pessoa e o narrador, ele está de fora olhando tudo isso, certo? Então, ele é um narrador observador, tá? Então, vamos lá. 11ª questão, não é isso? É. Tá. Então, ó, o foco narrativo é em terceira pessoa? É, tá certo. Mas o narrador é onisciente? Não. Esse narrador aqui, ele não é onisciente. O narrador do texto 1 é um narrador observador, certo? Letra A. E o texto 2 é em primeira pessoa? Deixa eu ver. É do reizinho, né? Tá aqui. Não, esse é o texto 3. Reizinho Mandão, texto 2. Eu vou contar a vocês uma história que meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos. Então, vamos lá. Ó. O segundo texto, que é do sujeitinho, ou do reizinho Mandão, eu vou contar para vocês. Então, o narrador, ele está contando uma história aqui, ó, em primeira pessoa, ó. Eu vou contar, certo? Vamos lá. Vamos continuar aqui a questão. 11ª. Texto 2 é em primeira pessoa. O narrador é personagem principal. Gente, nesse texto 2, quem é o personagem principal, né? Não é o narrador. Vamos continuar. Letra A não é. B. O foco narrativo do texto 1 é terceira pessoa, certo? Com o narrador personagem? Não. O narrador personagem participa da narração. E eu falei que o narrador do texto 1 é o narrador observador, não narrador personagem, certo?
Então, a letra B também já está fora. C. O foco narrativo do texto 1 é terceira pessoa, com narrador personagens. Narrador personagem de novo? Não. É um narrador observador, certo? E o texto 2 é em primeira pessoa, com o narrador também personagem? Vamos ver aqui. D. O foco narrativo do texto 1 é em primeira pessoa? Não. O foco narrativo do texto 1 é em terceira pessoa. E o texto 2 é de terceira pessoa? Não. O texto 2 é em primeira pessoa, né? O narrador fala assim: eu vou contar uma história de um reizinho para vocês. Então, o texto 2 é em primeira pessoa. E o foco narrativo do texto 3 é em terceira pessoa, certo? Com o narrador observador, certo? E o texto 2 é em primeira pessoa com o narrador personagem secundário, certo? Por quê? Por que narrador personagem secundário? Porque eu vou contar uma história para vocês, então o narrador no texto 2, ele está participando da narração, mas ele não é o personagem principal, ele é secundário. Por quê? O personagem principal vai ser o reizinho bonzinho que morreu, e depois o príncipezinho que virou rei e que ele era mandão, certo? Então, a alternativa correta da 11ª questão é letra E. Continuando aqui. Texto 3. Sem limites, chatas e mandonas, as crianças que sofrem da síndrome do imperador. Vocês já ouviram falar isso? Síndrome do imperador, criança mandona, quer mandar na casa. Então vamos lá. Síndrome do imperador. Se o comportamento de birra, se o comportamento de agressividade e desrespeito não forem ajustados ainda na infância, a vida adulta será ainda pior, de acordo com a especialista Lilian Zollett. Síndrome do imperador, de Lilian Zollett. Crianças que mandam em casa, xingam os pais, babás e professores, escolhem o que vão comer e definem todas as escolhas da família, desde o que vai ser visto na televisão até qual é o horário mais adequado para dormir, sofrem da síndrome do imperador. São pequenos reis, criados sem orientação e sem limites. Mas o que fazer? Para Lilian Zollett, psicóloga e autora do livro Síndrome do Imperador, entendendo a mente das crianças mandonas e autoritárias, impor limites não é simples e errar nas tentativas é comum. Leia a parte da entrevista. 1. Crianças precisam de limites, e isso todos os pais sabem, mas como saber quanto é esse limite? Como saber se foi longe demais ou se falta repreensão? Lembremos que as crianças são como esponjas, aprendem e modelam seus comportamentos a partir dos exemplos das pessoas que convivem com elas, principalmente dos pais. 2. E quando os pais não conseguem dar os limites necessários? Quando os pais aceitam os maus comportamentos ou oferecem algum tipo de recompensa, presentes, eles estão, na verdade, reforçando a atitude errada da criança. Com isso, o filho aprende que pode ter tudo o que deseja, em seu tempo e ao seu modo, e que as pessoas irão servi-lo, tornando-se um imperador doméstico. Tais crianças mandam em casa e também nas brincadeiras, fazendo com que as demais crianças obedeçam às suas ordens. Elas choram e se atiram no chão, batem a cabeça na parede, jogam os alimentos ou cospem no rosto dos pais, e agridem e ameaçam psicologicamente os progenitores quando seus caprichos não são atendidos. Reportagem de Amanda Miguel, Gazeta do Povo. Ok, vamos lá. Então, olha só. 12ª questão. Para Lilian Zollett, psicóloga e autora do livro Síndrome do Imperador, entendendo a mente das crianças mandonas e autoritárias, impor limites não é simples e errar nas tentativas é comum. Linhas 6 e 7. O trecho tem como objetivo indicar uma opinião de especialista no assunto? Certo, né? Ela é especialista nisso. B. Uma informação considerada irrelevante quer dizer que
essa informação de ensinar como educar crianças e de também falar que impor limites não é simples, não é fácil e que às vezes os pais vão errar, isso é irrelevante, quer dizer, irrelevante não tem importância? Isso aí não se considera? Não, pelo contrário, né? Essa informação considerada, ela é muito importante, ela não é irrelevante. C. O trecho tem como objetivo indicar uma comparação entre especialistas do tema. Está comparando comparação de quem com quem? Não está comparando especialistas nada. Ele está só informando a opinião de uma especialista. D. Uma exemplificação do comportamento de crianças mimadas. Esse trecho aqui, né, entendendo mente de crianças, impor limites não é simples e errar é comum, não é uma exemplificação do comportamento. Ela está dando uma dica, certo? De que as crianças com síndrome de imperador são difíceis e que às vezes os pais podem ter dificuldade em lidar com elas, certo? E uma apresentação somente de dados de identificação do profissional. Quer dizer que esse texto aqui é só para apresentar dados de identificação do profissional? Não, gente. Essas linhas aqui, 5 a 7, ela está dando dicas de como se comportar, como os pais devem fazer com um filho que faz birra. Então, 12ª questão, letra A. 13ª. Crianças educadas sabem respeitar os pais, outros adultos, seus amigos, colegas. Crianças mal educadas precisam aprender que elas não podem fazer tudo o que querem. O trecho transcrito abaixo contém várias ações de crianças mimadas e sem educação. Veja. Vamos lá. Crianças mimadas choram e se atiram no chão, batem a cabeça, jogam os alimentos ou cospem no rosto dos pais e agridem e ameaçam psicologicamente os progenitores quando seus caprichos não são atendidos? Certo. Se reescrevermos todo o trecho que segue como se os fatos tivessem acontecido em um momento específico da noite anterior, então olha só o que ele está querendo colocar. Que era para a gente colocar essa frase aqui no passado, certo? Então, ó, da noite anterior, faz de conta que tudo isso aconteceu na noite anterior. Então, nós temos que passar isso aqui para o passado, certo? Passado. Ação concluída, certo? Nós temos que concluir a ação dessas crianças birrentas aqui do parágrafo acima. Então, como é que vai ficar se nós passarmos tudo isso para o passado? Crianças mimadas choraram e se atiraram ao chão? Bateram a cabeça na parede, jogaram os alimentos, cuspiram no rosto dos pais e agrediram e ameaçaram os progenitores quando seus caprichos não eram atendidos? Crianças mimadas choravam e se atiravam no chão. Quando ele fala choravam e se atiravam no chão, ele está no pretérito imperfeito. E esses choravam e se atiravam, batiam a cabeça, jogavam, não está dando ideia de ação concluída, né? Está dando ideia de uma ação que pode se repetir, né? Letra C. Crianças mimadas choraram e se atiraram no chão, bateram a cabeça na parede. Aqui é choravam, né? Na letra B. E aqui na letra C é choraram. Essa tá no pretérito perfeito, né? Essa letra C tá no pretérito perfeito. Então, coisa que ação concluída, olha só. Crianças mimadas choraram e se atiraram no chão, bateram a cabeça na parede, jogaram os alimentos ou cuspiram no rosto dos pais e agrediram e ameaçaram psicologicamente os progenitores quando seus caprichos não foram atendidos. Essa aqui é boa. Crianças mimadas choram
e se atiram no chão não é o presente. Eu tô querendo verbos no passado. Crianças mimadas chorariam e se atirariam no chão no futuro? Também não, eu quero coisa no passado. Então, letra A, ameaçaram quando não eram atendidos. Então, gente, como eu estava falando, é passado de ação concluída. Se foi na noite anterior, aconteceu a coisa, certo? Então, se nós pudermos ver entre a letra A e a letra C, a única diferença vai ser aqui no verbo no final, ó. Quando seus caprichos não eram atendidos, e na letra C, quando seus caprichos não foram atendidos, certo? Como é que eu vou saber qual questão vai ser? Na letra A, quando ele fala seus caprichos não eram atendidos, esse eram aqui, esse verbo, ele está no pretérito imperfeito, certo? Pretérito imperfeito. Eu era, tu eras, ele era. E aqui na letra C, eu tenho o foram, certo? Foram atendidos. Esse foram aqui, ele vai ser no pretérito perfeito. Então, no pretérito perfeito. Então, o pretérito perfeito é coisa que já aconteceu, é ação concluída. E no pretérito imperfeito, como é que eu vou falar? Não é coisa concluída, não é uma coisa feita de fato, né? Não é uma ação concluída, é uma ação em contínuo. Então, a 13ª questão, a alternativa correta, é a letra C. Questão difícil essa, porque pretérito imperfeito é coisa assim, que estava ocorrendo, certo? Que estava ocorrendo. E o pretérito imperfeito é a ação que já ocorreu, certo? Ação concluída. Vamos lá. Texto 4. As crianças precisam saber que existem limites. Educar também é saber dizer não. Pai, tem problema eu comer bolacha antes da janta? Não, filho. Cruc, cruc. Sobre o texto 4, responda as questões 14 a 16. Vamos lá. Na tira do Armandinho, a palavra não é usada em 2 momentos distintos. Marque a alternativa que melhor analisa a relação entre as 2 ocorrências. O segundo não contradiz o primeiro não e eles indicam intenções distintas. Vamos ver aqui, ó. O primeiro não é esse aqui, certo? Ó. Educar é saber dizer não, falou o pai para a mãe. Pai, tem problema eu comer bolacha antes da janta? Não, filho. Vamos lá. Ó, quando o pai do Armandinho diz para a mãe, ó, você precisa educar, tem que dizer não. Então, esse não aqui, esse primeiro não, esse primeiro não aqui é um não. Esse primeiro não aqui é um não como negação, certo? Como negação, ele é um não mesmo, tá? E esse segundo não aqui, ó. Pai, tem problema eu comer bolacha antes da janta? Não, filho, esse não aqui, ele tá dizendo assim, pode comer, né? Pode comer, é isso que ele tá falando aqui pro filho dele. Então, quando ele diz pode comer, esse segundo não aqui, esse não é um sim. Tá vendo, gente? Esse não é um sim. Então, vamos lá. O segundo não contradiz o primeiro, certo? Contradiz mesmo,
porque o segundo não é sim e o primeiro não é não. Então, ele contradiz o primeiro não mesmo. E eles indicam intenções distintas. Verdade, né? Tá certa essa letra A. Vamos ver o resto? O segundo não confirma o primeiro não e eles indicam intenções semelhantes? Não. O segundo não, ele é contrário do primeiro. E os dois não indicam intenções diferentes. O primeiro não reafirma o segundo não? Não. Não reafirma nada. Pois ambos apresentam sentidos idênticos? Não. Não temos sentidos idênticos. Certo? O segundo não desfaz o primeiro não, pois este foi usado com o intuito da manipulação. Este segundo não aqui foi usado com o intuito da manipulação? Não. E o primeiro não desfaz o segundo não? Não. O primeiro não desfaz o segundo não. É o segundo que desfaz o primeiro. Certo? É o contrário. Então, a letra E está fora. Então, na 14ª questão, a alternativa certa é a letra A. 15ª questão. As crianças precisam saber que existem limites. Educar também é saber dizer não. Podem se unir essas duas falas em apenas uma única frase, sem alterar o seu sentido original, por meio do seguinte termo. Então, as crianças precisam saber que existem limites. Não. Se educar também é saber dizer não, não. Não é o se. As crianças precisam saber que existem limites, mas educar é saber dizer não, aqui não é. Essas duas frases aqui, essa primeira e essa segunda, elas não são opostas, elas não têm ideias opostas, certo? Então, não é o embora também, porque embora e mas são conjunções que são usadas para que a segunda frase seja uma oposição à primeira frase. Então, a primeira ideia é uma coisa e nas frases adversativas, o mais e o embora são usados para contradizer, né? Eu falo uma coisa, mas, por exemplo, fui à festa, mas não entrei. Ou seja, eu fui à festa, mas não entrei. Tá vendo? Essa primeira frase aqui, fui à festa, ela tem uma ideia. Mas não entrei, a segunda frase, ela tem outra ideia. E o mas é uma conjunção que ela é usada para colocar, a gente coloca essa conjunção entre duas ideias opostas. Esse mais, ele entra entre duas ideias opostas, certo? Que não é o caso da questão 15. As crianças precisam saber que existem limites, porque educar também é dizer não, certo? As crianças precisam saber que existem limites quando educar é saber dizer não, esse quando aqui também não está bem colocado. Então, 15ª questão, letra D de dado. 16ª questão. Vamos lá. Segundo o dicionário Ruais da língua portuguesa, onomatopeia é o nome que se dá para a formação de uma palavra a partir da reprodução aproximada de um som natural a ela associado. No último quadrinho do texto 4, percebemos que Armandinho está comendo por uma representação gráfica que indica isso. Então, onomatopeia são os sons, por exemplo, da natureza, certo? É o barulho que faz
Quando, por exemplo, a gente representa uma martelada na parede, aí a gente pode colocar assim, bum, bum, bum. Ou quando alguém bate na porta, que aí a gente representa, quando alguém bate na porta, que a gente representa pelo som, e aí a gente escreve assim, toque, toque, toque. Isso é onomatopeia, certo? Então vamos lá. Cadê? No último quadrinho do texto 4, percebemos que Armandinho está comendo por uma representação gráfica, certo? Em qual dos quadrinhos abaixo não ocorre esse mesmo tipo de representação, ou seja, não ocorre onomatopeia. Então, vamos ver. Ele quer que eu marque a errada, hein, gente? Cuidado com essas questões de não. Essas questões são pegadinhas. Então, olha só. Aqui nesse segundo quadrinho, o Armandinho tá comendo a bolacha. E aí o autor do quadrinho, ele fez o barulho aqui da bolacha, tá vendo? Grup, grup. Isso é uma onomatopeia. Ele tá imitando o barulho, né, da natureza, no caso aqui, o barulho da bolacha. Agora, ele quer que na questão 16 a gente procure um quadrinho que não ocorre onomatopeia, certo? Então, vamos lá, ó. Letra A, buá. Realmente, a escrita de um choro é assim mesmo. Então, a letra A eu não vou marcar. A letra A tá certa. Aqui eu tenho onomatopeia. Letra B. Hiring, hiring. Também tá certa. Eu tenho barulho do telefone tocando. Letra C. Uau! Isso explica muita coisa, não é? Aqui, ó, ele não tá fazendo onomatopeia. Quando ele fala assim, uau, acertei a questão. Isso aqui é uma interjeição. Uau não é barulho da natureza. Isso aqui, a letra C, é interjeição. Vamos ver o resto? Tum. Ó, chutou a bola. Então, esse tum é barulho mesmo de uma bola sendo chutada, certo? E letra E, cras. Quebrou o vaso aqui. É onomatopeia também. Então, a única questão que não é onomatopeia nessa alternativa aqui na questão 16 é a letra C, certo? Vamos lá, continuando aqui. Texto 5. Mãe que não consegue dizer não ao filho pede à escola que proíba pipoqueiro na porta. Madame não educa. A mãe de um aluno de um colégio particular tradicional da Tijuca, no Rio, pediu que a direção proíba o pipoqueiro de trabalhar na porta da escola. É que ela proibiu o filho de comer pipoca. Mas, sempre que vê o pipoqueiro, o miúdo pede à mãe para comprar. E ela não sabe dizer não. Ah, bom, ó. Esse bom, o cara tá com ironia, né? Ah, bom, sei. Não consegue dizer não pro filho e precisa tirar o pipoqueiro que tá ganhando seu dinheirinho da frente da escola. Esse bom aqui, ó, é uma crítica, né? É uma crítica. Ok, a mãe que não sabe educar. Vamos lá. 17ª questão. Assinale V ou F. Depois indica a alternativa que apresenta a ordem correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo. Então, de cima para baixo, ele quer que a gente preencha nessa ordem aqui, de cima para baixo, certo? Vamos lá. Diante dos fatos apresentados no texto 5, pode-se concluir que a culpa do menino fazer birra é do pipoqueiro? Não, né, gente? A culpa do menino fazer birra é a mãe dele que não educa ele direito. Essa é falsa. Letra B. A culpa da falta de controle do menino é da criação da mãe. Opa! Essa é verdadeira. É a mãe mesmo. Então, verdadeira. Anselmo Góes. Quem é Anselmo Góes? É aqui, ó.
O jornal O Globo, Anselmo Góes. Anselmo Góes é o jornalista que escreveu essa crítica. Anselmo Góes, o jornalista que noticia o ocorrido, considera o pedido da mãe correto? Não, ele não considera o pedido da mãe correto. Essa alternativa C é falsa. Ele considera que a mãe não sabe educar o filho dela. A mãe pediu ajuda a Anselmo Góes para forçar a saída do pipoqueiro? Não, a mãe nem conheceu Anselmo Góes. Falsa também. Anselmo Góes fez uso da ironia para criticar a atitude da mãe do menino? Verdadeiro. Então, 17ª, falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, vamos ver como é que fica. Falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Letra E, né? Décima oitava. Madame é uma palavra usada para se referir ou se dirigir a uma mulher que pode ser adulta, casada ou solteira, dona de casa ou patroa. É também, em muitas situações, usada como um tratamento a mulheres de classe social mais alta. Entretanto, de acordo com o contexto e com a intenção discursiva do autor, um mesmo termo pode representar algo específico que integra o sentido do texto. Considerando o título Madame não educa, do texto 5, o que se pode inferir sobre o uso de madame nesse contexto? Indica faixa etária quando ele fala assim, ó, Madame não educa. Ele está dizendo que ela é uma mãe de uma classe social mais alta que não consegue educar seu próprio filho e pede para o pipoqueiro sair da frente da escola. Veja que absurdo, né? O pipoqueiro que está tentando ganhar o seu dinheiro. Então, madame, nesse contexto aqui do texto 5, indica faixa etária? Não. Reflete uma crítica social? Sim, certo. Ele está criticando a mulher que não sabe educar seu filho. Expressa uma intenção elogiosa? Não, não é intenção elogiosa, não. Ele está dizendo assim, madame não sabe educar o seu próprio filho. Corresponde somente à ideia de dona de casa? Não, não é somente a ideia de dona de casa. Essa madame pode ser uma pessoa que tem uma profissão fora de casa, né? E refere-se a um tratamento respeitoso? Ele não está com tratamento respeitoso. Ele está ironizando, ele está com ironia, ele está fazendo uma crítica a ela. Então, questão 18, letra B, é uma crítica social mesmo. Vamos lá. 19. Marque a alternativa com base no texto 5, que contenha a fala que melhor corresponde ao comportamento de uma criança tratada pela psicóloga Lilian Zollett, no texto 3. Então, a criança retratada pela psicóloga é uma criança o quê? Mandona. Lembra? Síndrome do imperador. Vou até voltar no texto para vocês verem. Olha lá. Texto 3, síndrome do imperador, ó. Crianças sem limites, chatas e mandonas. Crianças que sofrem a síndrome do imperador. Elas querem tudo. Fazem os pais de bobo. Então, vamos lá. Na questão 19. Então, ela está falando como é que seria uma criança do texto 3. Mãe, eu quero tanto comer pipoca. Mãe, por favor, me dá pipoca aí? Mãe, eu posso comer pipoca? Mãe, eu queria comer pipoca. Mãe, me dá pipoca agora. Qual dessas alternativas é de uma criança mandona, de uma criança dominadora, de uma criança cheia de vontades e mimada? Letra E, né, gente? Essa questão tá fácil. Letra E. Vamos lá, 20. Questão 20. Ao longo desta prova, você leu vários textos que, de modos diferentes,
apresentam uma mesma ideia presente em todos os trechos destacados abaixo, exceto em um. Releia as frases transcritas, observe-as dentro de seus textos e aponte a única que, por si só, não indica o tema comum a todos os textos, certo? Então, qual é o tema comum a todos os textos? São crianças dominadoras, crianças mimadas, certo? Que tem que se fazer tudo o que elas querem. O texto 1 é da princesa Arabella, o texto 2 é do reizinho, certo? Ó, vamos ver. Aqui, ó, o texto 2 é do reizinho Mandão, que é um sujeitinho muito mal educado. O texto 3 é da síndrome do imperador, que também são crianças dominadoras, certo? O texto 4, ele vai falar aqui, ó, do menino que tá pedindo permissão. Ó, aqui, ó. Pai, tem problema eu comer bolacha antes da janta? Então, olha só, gente, que interessante. Aqui no texto 4, pai, tem problema eu comer bolacha antes da janta? O menino, ele está pedindo permissão, ou seja, ele não está mandando em nada. Ele não está falando assim, pai, eu quero comer bolacha agora, antes da janta. Não. Ele está pedindo permissão. Pai, tem problema eu comer bolacha antes da janta? Então, aqui no texto 4, o Armandinho, ele não é mandão. Ele não é mimado. Então, vamos voltar à questão lá 20. E aqui, ó, no texto 5, vamos ver o texto 5. Texto 5. Assim, mamãe não educa. Esse miúdo aqui, ó, o miúdo pede a mãe para comprar. Ele é mandão também. Ele é mandão, ele é dominador. Ele obriga a mãe dele, ele fica fazendo birra, ele quer porque quer pipoca. Então, todas as crianças são mandonas, menos o Armandinho no texto 4. Então, vamos ver? Então, ó, releia as frases e observe-as dentro do seu texto e aponte... Cadê? A única frase que não indica o tema comum de todos os textos. Qual é o tema comum de todos os textos? Criança mimada. Criança mandona. Então, vamos lá. A princesa Arabella nem quis saber da dificuldade. Ela queria um elefante. Então, a letra A, ela é uma criança mandona. Então, eu não vou marcar a letra A, porque ele quer a que não, ó, cuidado com essas questões. Ele quer a que não indica mandona. Então, a letra A tá certa, ela indica. Eu não vou marcar A. O príncipe era um sujeitinho muito mal educado, mimado, desde que as mães trazem todas as vontades. Essa daqui também é mandona. Eu quero a errada. Com isso, o filho aprende que pode ter tudo o que deseja, em seu tempo e a seu modo, e que as pessoas irão servi-lo. Também é mandão. Pai, tem problema eu comer bolacha antes da janta? Opa, esse aqui é uma criança que não é mandona. Não é mimada. E ela não sabe dizer não. Ela não sabe dizer não. Então, essa quinta questão, essa frase aqui, ela está de acordo com o tema. O que é de acordo com o tema? De criança mimada, né? A mãe não sabe controlar o seu próprio filho. Então, está de acordo. A única que diz que está fora, né,
do tema em comum, que é criança mimada, é a letra D, né? O Armandinho, ele tá pedindo, por favor, né? Por favor, pai, posso comer bolacha antes da janta? Bom, gente, terminamos então por aqui a prova do Colégio Militar do Rio de Janeiro 2018, certo? Vamos depois a outras provas. Fiquem com Deus.